Eclesiastes capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso é vaidade, era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que me serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que se fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascido em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Ela é tão rica, ela nos faz refletir de maneira tão profunda e tão satisfatória. Te agradecemos, Senhor, pela majestade, a glória da Tua palavra, e nós rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, para que nessa noite possamos ser edificados pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é suficiente para alimentar a nossa alma. Nós assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a busca pela felicidade ou pelo sentido da vida, o propósito pelo qual nós existimos, ou a melhor maneira como nós podemos nos encaixar neste mundo, é o tema de muitos filmes, muitos livros e até mesmo músicas. E na busca por este conhecimento, na busca pela felicidade, pela razão da nossa existência, nós precisamos fazer como diz um cantor popular nosso, que todos certamente conhecem, quando diz assim: é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Então aquela frase que todo mundo conhece: é preciso saber viver, né? Nós precisamos ter sabedoria para viver, nós precisamos buscar conhecimento. E onde é que nós podemos encontrar? Aqui, meus irmãos, nesse texto de Eclesiastes, o pregador, ele de modo profundamente reflexivo, ele está nessa ânsia pessoal, nessa busca desenfreada por encontrar sentido na vida, por encontrar felicidade, por encontrar uma forma que ele possa se sentir bem, com que ele possa caminhar de modo satisfatório com os anseios da sua alma. E aqui é isso que nós vemos. Ele diz assim: disse comigo mesmo. E em tons exclamativos ele diz: vamos. Ele está se instigando, ele está se impulsionando nesta busca. E o que é que ele faz? Ele diz: vamos, eu te provarei com alegria.
Goza, pois, a felicidade. Eu vou te provar com o riso, com aquilo que se pode enquadrar dentro de uma comédia, algo que esteja enquadrado dentro do riso. É basicamente isso aqui, a primeira coisa que ele está fazendo nessa busca desenfreada, que ao longo de todo o texto ele vai estar sempre dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz para mim, eu fiz. E a primeira coisa que ele faz é buscar sentido na comédia. Sabe, não é difícil. Às vezes as pessoas tentam encontrar sentido na comédia, tentam encontrar sentido naquilo que se pode extrair de piadas, de gracejos, produzidos da forma mais diversa possível. E ele, nessa busca por encontrar felicidade, a conclusão dele qual foi? De encontrar a razão da sua existência na comédia, nos gracejos. Ele diz: mas também isso era vaidade. Ele não conseguiu encontrar satisfação plena, ele não conseguiu encontrar a verdadeira alegria. Não há dúvida de que se possa sorrir muito com muito daquilo que é produzido através do humor, mas ele diz que tudo era vaidade. E, meus irmãos, não é difícil a gente encontrar, se a gente fizer uma pesquisa até mesmo rápida na internet, e certamente os irmãos vão poder lembrar de atores, de artistas, de humoristas que se empenharam neste universo da alegria, da comédia, da produção de fazer as pessoas rirem, que foram profundamente depressivos, que sofreram, que não encontraram sentido da existência nesse trabalho ao qual realizavam. Um deles, dos grandes nomes do humor brasileiro, é o Chico Anísio. Ele enfrentava problemas dessa natureza. Um outro que está dentro deste quadro de pessoas que trabalharam com humor e que passou por graves momentos de depressão foi o Jim Carrey, que muitos aí já devem ter assistido às suas comédias. Ele disse assim: você consegue sorrir quando está no trabalho, mas continua em um baixo nível de aflição. Este era o sentimento que ele tinha, mesmo trabalhando, fazendo as pessoas sorrirem. Ele tinha tristeza em sua alma. Um outro que terminou até mesmo tirando a sua própria vida foi o Robin Williams, que em decorrência de uma depressão, de uma tristeza em sua alma, terminou caindo nessa falta de sentido em sua vida e terminou dando cabo da própria vida. Então, na busca de encontrar sentido nesse aspecto, muitos, assim como o salmista, podem dizer que isto era vaidade, esse desejo de produzir o sentido da existência, o sentido da vida, a verdadeira alegria através daquilo que é engraçado, através do cômico. Foi uma busca frustrada na vida do pregador e na vida de tantas outras pessoas. O pregador, ele estava sorrindo por fora, mas por dentro ele estava triste, pois não encontrou na comédia a verdadeira felicidade, não encontrou sentido. Foi algo que não trouxe solução para as questões mais profundas de sua alma. E logo ele deixou este primeiro passo que ele deu na busca pela existência, da verdadeira felicidade, que ele correu atrás da comédia, do sorriso, e ele foi então fazer aquilo que é descrito, depois de dizer no verso 2, do sorriso disse a loucura e da alegria de quem me serve. Então o segundo passo é aquilo que está descrito no verso 3, quando ele diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Ele se entregou à bebida, ele buscou encontrar sentido para a sua vida na bebida, no álcool, mas ele não encontrou sentido. Ele não conseguiu encontrar felicidade. E assim, meus irmãos, muitos
E até mesmo alguns de nós, em algum momento da nossa vida, nós já procuramos de alguma forma encontrar sentido ou uma felicidade no álcool. Eu digo isso por experiência. Mas assim como muitos de nós aqui, nós podemos dizer assim como o pregador, que nós não encontramos o sentido, a verdadeira felicidade na entrega ao vinho, na entrega à bebida, ou até mesmo podemos enquadrar junto a isso, na entrega de entorpecentes, de drogas que estão disponíveis aí fora. Não se pode encontrar sentido nessas coisas. O pregador não encontrou o verdadeiro sentido da vida nas extravagâncias a qual ele estava se dando. Ele se deu ao vinho, em vez dele aproveitar do vinho como sendo algo que é uma bênção de Deus que deve ser desfrutada com moderação. Ele terminou agindo de modo egoísta e de modo que o frustrou. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos aqui uma falta de sentido na busca do sentido da vida, naquilo que se pode encontrar na bebida. Então, o outro passo que ele vai dar, depois de buscar sentido na bebida, a qual, como já falei, muitos de nós, ou alguns de nós também aqui, já se frustrou por esses caminhos, ele vai buscar outras formas de encontrar satisfação, alegria para a sua alma. E o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar um estilo de vida refinado, regado de luxo, de empreendimentos, de riqueza. Vai buscar sentido na arte, na música, no sexo. Esse é o estilo de vida de muitos famosos, de muitos milionários, de muitos que têm muita grana. E ele não conseguiu encontrar sentido em nada disso. Ele foi um arquiteto, um construtor, um fomentador de projetos, envolvido com projetos de reflorestamento, de produção de vinhos, de construção de açudes, de pomares, de criação de animais, de acúmulo de tesouros. Pois ele diz que também ele amontoou para si prata e ouro e tesouros de reis e províncias. Ele é alguém que também é descrito no verso 8, que ele se proveu de cantores e cantoras, um luxo que era muito restrito naquele tempo. Hoje em dia é muito fácil, a gente abre o YouTube, abre o Spotify, abre qualquer plataforma dessas aí, e a gente tem música à nossa disposição. Naquele tempo não era algo tão viável assim. E Salomão, ele tinha todas essas coisas para o seu proveito particular, para a sua vida, de modo egoísta, desfrutando de todas essas coisas. O Derek Kidner, ele diz que desta forma, ele cria um pequeno mundo dentro do seu mundo multiforme, harmonioso, exótico, no jardim do Éden secular. No jardim do Éden secular. Foi isso que Salomão fez. Mas ele não encontrou sentido em nada disso. Lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, vai ser descrito que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. O homem era completamente entregue aos prazeres. Ele cumpriu o propósito daquilo que ele disse no princípio: vai, eu te provarei com alegria. Mas o fato é que ele não encontrou alegria, nem mesmo tendo 1000 mulheres. Ele não conseguiu encontrar a razão da existência, a verdadeira felicidade. Ele fez e produziu um harém para si mesmo. Isto, um comentarista diz que para ele era como se fosse a cobertura real do seu bolo de prazer. Mas ele não encontrou sentido nessas coisas. Diante de tal situação, de tal exposição, são oportunas as palavras de um dos personagens que o Levi Tolstói
ele apresenta no seu livro Ana Karenina, quando ele diz assim, que aquele que conheceu a sua mulher e gostou dela sabe mais a respeito de mulheres do que aquele que conheceu 1000. Então, às vezes as pessoas olham para a história de Salomão, e de repente pode até invejar, mas qualquer um de nós aqui, ou todos nós aqui, nós sabemos mais, nós conhecemos mais de mulher do que Salomão, que teve milhares, que teve 1000 mulheres à sua disposição. Não é a quantidade que implica dizer que alguém de fato chegou a um conhecimento profundo. O pregador foi um grande magnata, mas qual foi a conclusão a qual ele chega no fim de todas as coisas? É dito no versículo 11, a palavra assim: considerei todas as coisas. Ele está olhando para a sua vida extravagante, ele está olhando para aquilo que ele desfrutou, de todos esses prazeres que foram mencionados, da comédia, dos empreendimentos, das muitas mulheres que ele teve, da música, e a conclusão dele é de uma visão que não é bela. É uma visão a qual ele não consegue encontrar alegria verdadeira. Ele diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Foi tudo inútil. Ele não teve satisfação, ele não encontrou o sentido da vida. As suas palavras se alinham com aquilo que William Shakespeare diz, quando ele se expressa dizendo assim: a vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco, faz isso por 1 hora e depois não se escuta mais sua voz. É uma história contada por idiota, cheia de som e fúria e vazia de significado. Ele não encontrou significado algum, sentido algum, na entrega pelos desejos, pelos prazeres. Meus irmãos, vamos ser honestos. Não é difícil de invejar aquilo que o pregador descreve aqui. Quem de nós não chegou em algum momento da sua vida a invejar a vida de um famoso? Quem de nós não invejou a vida de alguém que tem tudo acessível, tem tudo fácil às suas mãos, que pode desfrutar de tudo aquilo que o salmista, que o pregador apresentou aqui? Mas o fato é que muitas dessas coisas, não todas, mas muitas delas, nós temos acesso a elas para desfrutarmos de forma egoísta e buscarmos sentido nessas coisas, assim como Salomão buscou encontrar sentido, e se entregarmos aos desejos, se entregarmos às paixões, nos entregarmos a essa busca egoísta por uma felicidade que busca ser construída com as nossas próprias mãos, e a qual nós podemos nos dar conta, a partir da experiência do pregador, de que nós não podemos produzir o sentido da nossa vida, de que nós não podemos produzir com as nossas mãos a razão da nossa existência por nós mesmos, de que nós não conseguimos, a partir dos nossos esforços, a partir do instigar da nossa própria alma, dizendo assim: vai, é isso que tu tem que fazer, é nisso que tu tem que enfiar a tua cara, é por isso que tu tem que trabalhar, é nisso que tu tem que se entregar. Nós jamais encontraremos alegria nas coisas deste mundo. Meus irmãos, nós podemos aqui nesse tempo presente desfrutarmos de banquetes muito mais ricos e com muito mais variedades,
do que Salomão tinha à sua disposição no seu tempo. Nós temos, através da internet, infelizmente, uma variedade muito maior de promiscuidade sexual. E nós temos também acesso à música, temos acesso às artes, temos acesso a uma sabedoria para podermos produzir projetos, para nos engajarmos com aquilo que está relacionado com a natureza. Mas nada disso, meus irmãos, vai produzir o sentido da nossa vida. Nada disso em si mesmo, em momento algum, pode fazer com que a nossa alma encontre a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria. Nós não iremos encontrar, meus irmãos, em nada desse mundo, uma verdadeira satisfação. É como diz aquele antigo escritor russo, que no coração do homem sempre vai haver um vazio do tamanho de Deus. O Dostoiévski dizia isso. Na alma do homem sempre há um vazio do tamanho de Deus, e nada nesse mundo pode preencher. O humor não pode preencher, a comédia não pode preencher. Algumas pessoas, meus irmãos, vão rir a vida toda, até cair mortas, mas não há nada de engraçado no leito da morte de alguém que morre sem Cristo. Pode rir a vida toda, pode ser alguém que está produzindo sorrisos, mas não há nada de engraçado na vida de alguém que não teme ao Senhor. Foi com esse propósito que o pregador, ele escreveu essa sua experiência negativa. É para que a gente possa olhar para o lado positivo da vida, para que a gente possa olhar para o Evangelho, para que a gente possa acreditar na palavra de Deus e dizer: sim, ela é a verdade. Eu não preciso quebrar a cara como salmista para encontrar essa verdade na minha vida. Alguns de nós, como eu já falei, já quebramos a cara nesse sentido. O pastor já quebrou a cara no passado, quando não conhecia o Senhor. Quebrou a cara com bebidas, quebrou a cara com promiscuidade sexual. Não queira viver isso na sua vida. Que você possa encontrar sabedoria para aprender com a experiência de outros, assim como estamos aprendendo com a experiência de Salomão. A verdadeira satisfação está em Deus, a verdadeira felicidade está em Cristo. E este é o grande ponto. Se todos os prazeres debaixo do sol não conseguem satisfazer nossa alma, então nós precisamos olhar para além deste mundo. A perspectiva que o pregador sempre vem trazendo é a perspectiva debaixo do sol. Nós precisamos olhar para a eternidade, nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar para o Evangelho, nós precisamos nos desprender das glórias desse mundo, nos desprender de fazermos do maior tesouro da nossa alma as riquezas, as glórias desse mundo, os confortos desse mundo. Não é que não seja lícito desfrutarmos de muitas das coisas que são descritas aqui pelo pregador, mas tudo deve ser desfrutado no temor do Senhor. Tudo deve ser desfrutado temendo a Deus, guardando os seus mandamentos. E quando fizermos isso, quando tivermos o reino de Deus em primeiro lugar, quando Deus for o centro da nossa alma, então nós poderemos desfrutar de todas as coisas que Deus nos concede para desfrutarmos dela nesse mundo. E nós desfrutaremos com uma suavidade, desfrutaremos com tranquilidade, desfrutaremos dizendo que não que tudo é vaidade, que nada vale a pena, mas mais uma vez enfatizamos de que tudo vale a pena, de acordo com a vontade de Deus,
uma vida pela fé, uma vida de temor ao Senhor, tudo vai valer a pena. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, possamos aprender com a sua palavra e encontrar o sentido da vida que está no Evangelho, que está em Jesus Cristo, a verdadeira alegria. Senhor,